Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre o jogo que envolve dois cariocas pela Copa do Brasil. É o clássico Botafogo e Vasco, que acontece hoje às 19 horas no Newton Santos. A segunda partida consecutiva entre os times terá o primeiro encontro entre as duas equipes na Copa do Brasil. Vale lembrar que a competição não tem o gol marcado fora de casa como critério de desempate, e a partida de volta está marcada para quarta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, em São Januário. A má fase do Botafogo no Brasileirão, com uma vitória e 6 empates em 9 jogos, não se reflete na Copa do Brasil. O time chega para a quarta fase da competição com 2 empates, um contra o Caxias e uma vitória nos pênaltis em cima do Náutico, e 2 vitórias na fase anterior, contra o Paraná. Já o Vasco chega para esta fase com 2 vitórias, uma contra o ABC e outra por pênaltis contra o Goiás, um empate com Altos e uma derrota para o mesmo Goiás. O time de Ramon Menezes chega embalado pela vitória no clássico de domingo e a boa colocação no Brasileirão. Em relação às equipes, o Botafogo deve ter a importante volta de Gatito Fernandes e também de Salomão Kalou, que deve começar jogando como titular na partida de hoje. Já o Vasco da Gama ainda tem problemas para escalar o time. A única mudança tende a ser a entrada de Miranda no lugar de Ricardo Graça, que não se recuperou de problema na coxa direita e está fora da partida. Ainda falando sobre Copa do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Atlético Goianiense com um gol contra de João Vitor. O Fluminense sofreu para furar o bloqueio defensivo do time goianiense, mas com 1-0 no placar, fica um empate da vaga nas oitavas de final da competição e da premiação de 2,6 milhões de reais. Essa premiação que é importante para todos os clubes brasileiros, principalmente para esses que passam por dificuldades financeiras, que é o caso, por exemplo, de Fluminense, Vasco e Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Mas foi um jogo de muita dificuldade para o tricolor carioca furar o bloqueio do Atlético Goianiense. Aos 31 minutos do segundo tempo é que saiu o gol. Depois de cobrança de escanteio de Egídio, a bola desviou no zagueiro João Vitor e morreu no fundo das redes. A volta acontece no dia 24, semana que vem, em Goiânia. O Sport encaminhou a contratação do meia Thiago Neves. Depois de ver o negócio frustrado com o Atlético Mineiro por rejeição da torcida, o meia tem uma negociação adiantada para defender outro clube da Série A. O jogador tem um acerto engatilhado com o Sport e discute os últimos detalhes do contrato. A depender do avanço nessas questões, o negócio pode ser fechado ainda hoje, quinta-feira. Antes de o Sport surgir como opção, Thiago Neves chegou a ter firmado um pré-contrato com o Atlético. Em seguida, com a repercussão negativa, o Galo desistiu da contratação. Agora, para que não haja nenhum tipo de imbróglio judicial, as duas partes precisam, em comum acordo, desistir do que foi acertado em documento. Ainda não há nenhuma definição oficial sobre isso. Futebol internacional, o Liverpool está muito perto de anunciar Thiago Alcântara, um reforço de peso que chega para Jürgen Klopp. O Bayern de Munique confirmou que chegou a um acordo com o clube inglês para a venda do meia. Filho do tetracampeão Mazinho, o craque espanhol chega a Anfield por 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais na cotação atual, mais 5 milhões de euros em bônus por desempenho. Abre aspas, posso confirmar que o Bayern chegou a um acordo final com o Liverpool. Era uma grande vontade de Thiago fazer algo novo na carreira, fecha aspas, disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube alemão, ao jornal germânico Bild. Thiago Alcântara então tem destino próximo e este deve ser o Liverpool. Me despeço hoje falando sobre Libertadores da América. O São Paulo entra em campo logo mais, às 19 horas, no Morumbi para receber o River Plate. O time argentino não joga há vários meses. E o São Paulo tem então a chance de chegar a 6 pontos no grupo D. Isso porque venceu um e perdeu um jogo até agora. Tem 3 pontos e está em terceiro lugar. O River também tem 3, mas está na segunda colocação. Ontem o Palmeiras venceu fora de casa o Bolívar pelo placar de 2-1. Enquanto isso, o Grêmio perdeu para a Universidade Católica 2-0. E o Inter venceu em um jogão de 7 gols a equipe do América de Cali, 4-3 no Beira-Rio. Na classificação, o Inter tem 7 pontos, Grêmio 4, América de Cali 3 e Universidade Católica também 3 pontos. O Flamengo é a outra equipe que entra em campo hoje, hein? Tem Independiente Del Valle e Flamengo no estádio Casablanca. A bola rola às 9 da noite. O Flamengo é o segundo colocado no grupo A,
com 6 pontos, mesma pontuação do Independiente. A rodada se completa com o Barcelona de Guayaquil e Junior Barranquilla no Monumental de Barcelona, às 11 da noite também de hoje. É o Flamengo entrando em campo pela Libertadores da América. A gente se encontra amanhã com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.